Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente deve ser porque quer conhecer a terapia do esquema ou você até já conhece, mas está com dificuldade para compreendê-la. Seja qual for o seu motivo, fique comigo até o final deste vídeo, que irei explicar para você passo a passo, de forma bem prática, leve e resumida, essa maravilhosa abordagem que está dando o que falar. Sou o Andrei, psicólogo e especialista em terapia do esquema. Neste canal compartilho conteúdos valiosos sobre o universo da psicologia de uma forma sempre leve, acolhedora e acessível. Fica comigo! No universo da psicologia existem diversas abordagens psicológicas, ou seja, diferentes formas teóricas de abordar um paciente. Mas hoje eu quero apresentar para você, de forma prática, didática e bem resumida, uma abordagem que, na minha opinião, todo profissional da psicologia deveria conhecer: a terapia do esquema. Pessoal, vamos lá então, sem enrolação. Vou apresentar então aqui para vocês, como prometido, de forma bem sucinta, né, bem resumida aqui, toda a terapia de esquema. Claro que isso daqui é um baita de um resumão. Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, apesar de ser o básico, né, para se compreender a terapia do esquema, é um básico que vamos passar aqui praticamente por todas as partes essenciais para você compreender melhor a terapia do esquema. Então, o que eu montei aqui? Esse esqueminha que vocês estão vendo aqui, né, que está com umas tarjas pretas aqui, eu fiz uma pirâmide para realmente para que, começando desde a base, né, da terapia do esquema até o topo. Eu deixei essas tarjas pretas para que eu vá mostrando por partes para vocês e para que não fique confuso, né? Porque nossa tendência às vezes é ficar passando aí os nossos olhos aí em todas as partes. Então, eu vou aos poucos aqui tirando, né, as tarjas pretas e vou apresentando aqui para vocês parte por parte. Então, a primeira parte que eu vou estar apresentando aqui para vocês, que está na base, né? Podemos dizer assim, aqui da pirâmide, é o temperamento. E o temperamento, né, o Jeffrey Young, ele deixa exatamente da forma que está aqui no seu livro principal, um livro que está aqui atrás de mim. Depois eu vou mostrar para vocês, aqui a terapia do esquema, guias e técnicas cognitivo-comportamental inovadoras, tá? Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês, está aparecendo aí na tela aqui o livro, que é a principal obra até então do Jeffrey Young, e ele deixa exatamente desta forma aqui no livro dele, né? O temperamento, né? Então, lábil, não reativo, distímico, otimista, ansioso, calmo, etc. Ok? Mas ele deixou muito em aberto para a gente estar trabalhando aí da forma que a gente achar melhor com os temperamentos. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses temperamentos que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, esse temperamento aqui, esses temperamentos, né, esses 4 temperamentos, busca por novidade, evitação ao dano, dependência por gratificação e persistência, são os temperamentos criados pelo psiquiatra Robert Cloninger. Então, eu gosto muito de usar aqui essa base desse temperamento, tá? Em algum vídeo mais para frente eu vou estar explicando para vocês aqui cada detalhe sobre cada um desses temperamentos. Mas como hoje aqui é o básico, né? Então, eu diria que aqui está na base, né? Que é a pirâmide, da nossa pirâmide aqui da terapia do esquema. E por que o temperamento ele começa? Porque o temperamento ele é algo inato. Então, a interação, né, entre o temperamento, desde quando nós somos crianças, né, e aquele primeiro ambiente no qual nós estamos inseridos, resulta o quê? Na frustração, às vezes em lugar da gratificação do que nós chamamos de NEBs, né? NEBs são as necessidades emocionais básicas. Então, o temperamento é algo inato, é algo que nós nascemos, herdamos ali dos nossos pais, em torno ali de quase 50%, 52%, alguns artigos vão dizer em torno de 48%, mas enfim, 50% está ali, né, bem na média. Então, o temperamento realmente aqui é a base aqui da terapia do esquema e é muito importante que quando nós estamos fazendo ali a terapia com os nossos pacientes, que possamos estar identificando ali o temperamento do nosso paciente, para ver realmente como é que foi, né, esse ambiente, como é que foi ali a formação dos esquemas do nosso paciente. Então, eu sempre falo que o temperamento, né, coloquei aqui entre aspas, tá? São palavras que eu encontro, gente, aqui para ficar bem didático para vocês, né? Bem fácil de entender. Tá entre aspas aqui, né? Porque são palavras minhas. Eu falo que o temperamento ele é o quê? Ele é o gerente das nebes dos potinhos. O que quer dizer isso? Gerente das nebes dos potinhos, né? Então, olha os potinhos aqui, né? Gerente porque ele gerencia as nebes,
Acabei de falar para vocês que as NEBs são aqui uma abreviação para necessidades emocionais básicas. E o que seriam esses potinhos, né? Esses potinhos é mais ou menos ali exatamente a quantidade que cada um de nós precisamos de cada uma das 5 necessidades emocionais básicas que o Jeffrey Young ele classificou aqui, como vocês podem ver nessa parte que eu acabei de tirar aqui, a tarja preta. Então, nós temos aqui apego e pertencimento. Apego e pertencimento, não vou estar explicando agora cada um, tá? Dessas necessidades emocionais básicas, mas a primeira aqui é o apego e pertencimento. Temos aqui depois a autonomia, competência, sentido de identidade, liberdade de expressão e emoções validadas, espontaneidade e lazer, limites realistas. Então, assim, todos nós, todo ser humano tem a necessidade básica, assim como comer, assim como a gente tem as necessidades biológicas, né? De dormir, né? De estar descansando, de você ir no banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas, assim como são necessidades biológicas, nós temos as necessidades emocionais. E por isso que eu comparo ela como se fossem potinhos. Então, imagina, pegando aí as necessidades biológicas, imagina o estômago. Todos nós, né? Todos vocês que estão me vendo, assim como eu, nós precisamos o quê? Nos alimentar, né? Comer comida e tomar aí líquidos, né? Água. Só que você pode comer lá um pratão de arroz e feijão, tá? O básico aqui do Brasil. Só que eu posso comer meio quilo, para você 100 gramas já está demais. Eu posso tomar 1 litro de água, né? Ali numa tacada só, e porque eu faço isso mesmo, né? De manhã, quando eu acordo, normalmente eu tomo ali 1 litro de água. Para você, um copo de 200 ml pode ser muito. Então, assim, ou seja, por isso que eu comparo as das emocionais aí com os potinhos. É como o estômago. Todos nós precisamos do alimento, só que cada um tem seu estômago, seu tamanho. Então, o potinho seria como se fosse o temperamento que vai gerenciar isso. O gerenciamento vai falar assim, olha, o Andrei, para apego e pertencimento, tem um potão enorme. Tá? De repente, para limites realistas, o Andrei tem essa necessidade, mas é um pote um pouco menor. E para você que está me vendo, pode ser o contrário. Você pode ter um pote maior ali para limites realistas né? E você pode ter um pote menor para apego e pertencimento. Então, por isso que eu faço essa comparação com potinhos, para que fique uma forma mais fácil para vocês entenderem, uma forma mais didática para vocês entenderem. Então, o temperamento é meio que vai gerenciar isso, a quantidade que cada um de nós vai precisar das necessidades emocionais básicas. Então, esses aqui são os 5 grupos que eu apresentei para vocês, que precisam ser o quê? Satisfeitas. Satisfeitas. Ou seja, esse potinho precisa, se ele tem 1 litro, o teu potinho, você precisa preencher ele com 1 litro, pelo menos 900 ml ali, para você ter uma sensação de satisfação. Se você tem um potinho de 1 litro e é te dado 500 ml, 400 ml, ou seja, não foi satisfeito. Ou também se foi dado demais, seu potinho de 1 litro foi dado 1,5 litro, acabou excedendo. Né? É quando você come demais, né? Você tem um estômago ali que caberia X de comida e você come demais, aí você fica passando mal, tá? Então, esses 5 grupos todos nós precisamos, tá? O temperamento que vai dizer o quanto, né? Qual é o tamanho do teu estômago, né? Entre aspas, qual é o tamanho do teu potinho, né? E daí, o que acontece, gente, quando nós temos essas necessidades emocionais básicas frustradas, né? O que acontece? Jeff Rankin, na sua obra, ele vai falar que as experiências nocivas na infância e na adolescência. E essas experiências nocivas, elas podem se repetir ao longo do tempo da vida do sujeito. O que são essas experiências nocivas? Essas experiências nocivas nada mais são do que a falta ou o excesso dessas necessidades emocionais. Ou seja, às vezes, o excesso pode parecer como experiências boas. Por exemplo, no domínio da autonomia, né? Às vezes o paciente ele vê que a autonomia, os pais protegeram demais, os pais realmente deram todo aquele apoio, não deixavam sair muito, fazia todas as coisas ali, né, ali para o paciente. Ele não vê isso como algo ruim. Só que depois ele cresce se sentindo ali incompetente, às vezes se sentindo um fracassado, não consegue lidar com o mundo. Ou seja, a falta é ruim, mas às vezes o excesso também acaba sendo ruim. Então, as experiências nocivas que o Jeff Young fala, que acontecem na infância e na adolescência, para a geração, para a formação de esquemas,
nada mais é do que a falta ou o excesso, né, das necessidades emocionais básicas. O potinho que não foi preenchido, né, de forma adequada, foi colocado menos ou mais. Então, traumas, vitimização, às vezes a internalização, né, a gente, por modelação, por observar, às vezes, ali os nossos cuidadores, a gente meio que acaba internalizando aquilo, né? Mas não deixa de ser uma falta ou um excesso de forma geral, ok? Então, coloquei aqui um desenho, né, que o homem aqui, né, bravo aqui com a mulher, que fica bravo com o menino vai lá e martela ali o ursinho, né? Então a gente fala que é, entre aspas, né, a maldição de família. Na verdade, são os esquemas que às vezes são passados ali de geração para geração. Então, se nós temos ali, né, o nosso potinho ali de 1 litro e minha necessidade básica não foi atendida de forma satisfatória, ou seja, de forma adequada, ou foi de mais ou foi de menos. E aí isso vai se repetir ao longo da vida do sujeito, né? Isso vai se repetir. O que acontece? E aí que irão surgir os 18 esquemas, que nós chamamos de AGEs. São os esquemas iniciais desadaptativos. E o que são os esquemas? São padrões emocionais, cognitivos, autoderrotistas, que se iniciam lá na nossa infância, né? Na nossa fase de desenvolvimento e são repetidos ao longo da vida. É como se fosse uma visão de mundo. Eu sempre comparo como se fosse um óculos que você coloca e passa a enxergar o mundo através daquelas lentes e você não se dá conta que aquela lente está pintada, sei lá, de verde. Então você olha para uma parede branca e você vai ver verde, né? Aí do seu coleguinha que está com uma lente que é vermelha, vai olhar para a parede que é branca, mas está com a lente vermelha, ele vai enxergar vermelho e vocês vão ficar brigando, porque a parede é verde, a parede é vermelha, na verdade ela é branca. Mas cada um está vendo pela ótica, né, o mundo, o outro, as suas experiências internas e externas, a partir da lente dos esquemas. Então, esses esquemas, onde que eles ficam? Né? Como que o Jeffrey Young classificou? Né? Então, eles são distribuídos dentro de 5 grupos opostos aos das necessidades emocionais. E eles vão estar distribuídos, esses 18 esquemas, dentro de 5 grupos opostos, que eu vou estar mostrando agora aqui para vocês, que nós chamamos de domínios de esquema. Ou seja, reparem que é o nome contrário, gente. Observem aqui que está escrito desconexão, né, e rejeição. Desconexão e rejeição. Se você olhar aqui embaixo, nós vamos ver que temos aqui apego e pertencimento. Ou seja, a necessidade emocional que essa pessoa precisava era apego e pertencimento. Se eu não me sinto apegado, eu me sinto desconectado. Se eu não me sinto pertencente, logo eu me sinto rejeitado. Então, repare que ele formou um grupo oposto, né? Olha só aqui no segundo, né? O que o sujeito precisava? O que nós precisamos, né? Termos autonomia, termos um sentido de competência, um sentido de identidade, né? Quem sou eu? Se isso realmente é frustrado na vida do seu paciente, né? Na minha vida ou na sua que está me assistindo, nós vamos ter o quê? Um problema de autonomia e desempenho prejudicados. E, gente, e assim por diante. E daí nós vamos ter esses 18 esquemas espalhados em cada um desses grupos. Então, no grupo de desconexão e rejeição, não vou entrar muito em detalhes, mas nós temos 5 esquemas dentro deste grupo. Na autonomia e desempenho prejudicados, nós temos 4 esquemas. No grupo de limites prejudicados, nós temos 2 esquemas. No grupo de direcionamento para o outro, nós temos 3 esquemas. E no grupo de supervigilância e inibição, nós temos mais 4 esquemas, totalizando 18 AGEs, 18 esquemas iniciais desadaptativos. Mas vamos lá. O que acontece, então, quando a pessoa tem ali um esquema que fica ativado, né? Como que esses esquemas surgem, né? O que surge a partir da ativação desses esquemas, eu quero dizer? Surgem o quê? Pensamentos, emoções, comportamentos disfuncionais. Então, ativou um esquema seu, você pode ter pensamentos sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, sobre as relações, pode ter comportamentos disfuncionais. E o que esses pensamentos, o que essas emoções, o que esses comportamentos inadequados, vamos chamar assim, pode fazer com você? Ele vai trazer um desconforto enorme para você e muitas vezes para as pessoas em torno de você.
Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem, às vezes, um transtorno de personalidade, né? Um transtorno muito comum, a gente sempre fala o borderline, por exemplo. Então, é uma pessoa que sofre muito, que tem muitos pensamentos, emoções, comportamentos ali disfuncionais e costuma ter muitos problemas ali nos relacionamentos. Então, isso vai trazer um desconforto para ela e às vezes para as pessoas que estão em torno delas, porque ativaram esses esquemas, ela vai ter essa confusão, né, de pensamentos, emoções muito intensas, e isso vai resultar em comportamentos intensos e disfuncionais. E agora, existem três formas, né, que nós lidamos com esses esquemas. Então, eu falei para vocês, voltando aqui no exemplo dos potinhos. Então, imagina que o meu potinho, né, tem 1 litro ali para apego e pertencimento. E aí foi me dado 400 ml, ou 1,5 litro. Né? Ou seja, foi frustrada o tamanho do meu potinho, foi para mais ou foi para menos. Né? De alguma forma foi frustrada essa minha necessidade emocional básica. E aí formaram os esquemas ali, né? Apego e pertencimento, então entrou alguns esquemas ali de desconexão e rejeição. E aí eu tenho os pensamentos, as emoções, comportamentos disfuncionais. E como que eu lido, né? Como que as pessoas, como que cada um de nós, como que o seu paciente vai lidar com essas necessidades que foram frustradas? O que nós chamamos de estilos de enfrentamento. Nós não, né? O Jeffrey Young, que ele chama de resignação, evitação e hipercompensação. Às vezes você vai encontrar como compensação também na literatura, na terapia do esquema são sinônimos, tá? Mas a hipercompensação é mais comum. E ele compara isso às respostas básicas, né, de ameaça de paralisia, que é a resignação, a evitação, que é a fuga, e a hipercompensação com a luta. Então, isso aqui é a forma como a pessoa responde à frustração de uma necessidade emocional básica ali, né? E as emoções pela ativação do esquema. E o que seria, né, esses estilos de enfrentamento? De forma bem rápida, tá, gente? Como eu disse, eu vou explicar isso aqui para vocês em um outro vídeo com mais detalhe, cada parte aqui dessa pirâmide, tá bom? Agora é só um resumão, lembrando para vocês que é um resumão, tá? Então, basicamente a resignação, como está escrito aqui, é a paralisia. A pessoa, ela consente, a pessoa, ela aceita aquele esquema como verdadeiro. Ela não foge, ela não luta. Na evitação, a pessoa, ela meio que arruma um jeito de fugir. Ela meio que... como que eu posso dizer? Ela meio que formata, né, o mundo dela, ela ajusta a realidade dela de uma forma que ela nunca ative os esquemas, que ela fuja. E na hipercompensação é uma luta. Eu diria que dos 3 tipos de estilos de enfrentamento, a hipercompensação é o menos disfuncional, mas ainda não é funcional. Né? Por que não é funcional? Porque é uma luta descompensada. Um exemplo, né? Vamos pegar um paciente que tem ali um transtorno da personalidade narcisista. Normalmente os pacientes narcisistas eles têm um esquema que chama-se defectividade e vergonha. Vamos compará-lo, com uma linguagem mais comum, para quem está conhecendo agora a terapia do esquema, vamos chamar de complexo de inferioridade, que todo mundo vai entender. Então é aquela pessoa que realmente de alguma forma se sente inferior em algum aspecto. E às vezes esse paciente ele vai hipercompensar, ou seja, ele não vai resignar, ele não vai aceitar que ele tenha alguma falha, algo que é defeituoso nele. Também ele não vai fugir de situações, mas ele vai lutar, ele vai se mostrar de forma oposta ao esquema. E às vezes a hipercompensação do narcisista é ser muito arrogante. Muito arrogante. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas que estão ali arrogantes, que falam sempre de sabe tudo, faz tudo, sou o melhor, tenho sempre o melhor. Então, eu falo que dos 3, né, a hipercompensação digamos, entre aspas, o mais saudável, mas nenhum deles, tá? Nenhum desses 3 estilos são saudáveis. Por quê? Porque eles perpetuam os esquemas. Eles deixam os esquemas ali de forma intacta. Uma coisa muito importante para explicar sobre os estilos de enfrentamento. As pessoas às vezes confundem muito como se fosse um comportamento, tá? O estilo de enfrentamento, ele não é um comportamento. Então, a resignação, a evitação e a hipercompensação, isso vai aparecer nos 18 esquemas. Ele não é um comportamento, no entanto, ele se manifesta por meio de diferentes comportamentos. Por exemplo, eu falei agora o esquema de defectividade. Você pega lá o esquema de abandono. A resignação existe nos 2 esquemas, só que a resignação no abandono é diferente da resignação do esquema de defectividade. É diferente, por exemplo, no esquema de autossacrifício, assim como a evitação e a hipercompensação.
Então, o nome dos estilos de enfrentamento é o mesmo para os 18 esquemas, mas o comportamento, a forma como ele se manifesta, é diferente para cada um do esquema. Por isso que ele não é um comportamento, mas se manifesta por meio de um comportamento, tá? E os estilos de enfrentamento, eles foram o quê? Um mecanismo de sobrevivência adaptativo que na infância até poderia ser saudável. É a forma que aquela criança tinha para sobreviver, a forma que ela tinha para lidar ali com o mundo desadaptativo dela. O problema é que quando essa criança cresce, ela continua com aquele estilo de enfrentamento, e aí que é um problema. E se está curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para eu saber que você está gostando. Vamos continuar. E o que nós temos aqui no topo, né? No topo aqui dessa pirâmide que eu criei aqui para deixar de uma forma mais didática para vocês, tá? Nós temos aqui as psicopatologias. Então, as psicopatologias, vamos lá ter, por exemplo, TAG, tá? Um exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, aquela pessoa que tem aquela preocupação excessiva, tem brancos repentinos, dificuldade para relaxar, né? Uma preocupação ali com tudo. Ok, temos lá no CID, temos lá no DSM, né? Essa psicopatologia. Nós, como terapeutas do esquema, nós vamos entender que temos lá o TAG, mas nós vamos tratar o quê? Os esquemas desse paciente que, por exemplo, fez com que ele chegasse ao TAG. E aí, gente, não existe o esquema A é que faz a TAG, o B é que faz transtorno de personalidade, não existe isso. Porque o paciente, às vezes, ele pode ter um TAG, que eu estou usando aqui como exemplo, ele pode ter um esquema de dependência e incompetência. E, às vezes, ele hipercompensa, ou seja, ele quer mostrar tanto que ele não é uma pessoa incompetente, dependente, que ele exagera ali nas preocupações, no trabalho, né? E aí, de repente, ele pode ter TAG. Às vezes, a pessoa pode ter um medo tão terrível ali de abandono, que às vezes ele faz de tudo para não ser abandonado, vive achando que vai ser abandonado, a preocupação dia e noite é ser abandonado e de repente pode ter TAG. Às vezes a pessoa tem um auto-sacrifício enorme ali, faz tudo pelos outros e ela sempre se deixa de lado. Ela pode ter uma TAG. Estou dando exemplos, tá, gente? Estou dando exemplos de que nós vamos tratar, então, os esquemas, né? Então, a gente vai ter ali um CID, vamos ter ali no DSM ali o transtorno, mas nós estaremos tratando ali os esquemas. Então, por isso que no topo o que aparece é a psicopatologia. E nós vamos tratar os esquemas, né? Diminuir ali flexibilizar ali os estilos de enfrentamento, vamos reparentalizar, né? Vamos dar essas necessidades emocionais para os nossos pacientes ali dentro dos limites éticos, né? Do setting terapêutico. Então, é o resultado da ativação esquemática, né? Vamos dizer assim, mas o grau, né? Entre aspas, da rigidez, da inflexibilidade do sujeito, dos seus estilos de enfrentamento, que vai estar formando ali a psicopatologia. Então, tudo que está aqui abaixo, né, dessa pirâmide, contribui para a formação e manifestação dos transtornos psicológicos ali no seu paciente. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Claro que esse vídeo não esgota o assunto, pois, como eu disse, é um super resumão para que você possa compreender melhor o que é a terapia do esquema. E ainda deixei de fora uma parte muito importante da abordagem, que é a teoria do apego, do Bowlby, que o Jeffrey Young ele incorpora da psicanálise aí dentro da terapia de esquema. Mas se você se interessou sobre esse assunto e quer saber mais sobre cada parte que eu expliquei, escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção ou até mesmo deixa alguma dúvida, que farei outros vídeos explicando em detalhes cada parte que eu apenas citei aqui. Obrigado por ficar comigo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.